Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações. Olá, meus prezados irmãos e amigos da Palavra do Senhor, você que é amante da Palavra do Senhor, inclusive você que é professor da revista de Escola Bíblica Dominical e também aluno. Vamos ler aqui em 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 23, que é a nossa leitura diária. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Somente a parte A desse versículo. Nós vamos elucidar aqui: a rebelião é como feitiçaria. As palavras proferidas pelo profeta Samuel. Em que contexto da história ele faz esta afirmação? Por que e a quem foram dirigidas estas palavras de exortação? Deus havia repudiado veementemente a reprovada atitude de Saul, o primeiro rei de Israel. E por causa de sua desobediência e insubordinação às ordens dadas por Samuel em relação a Amaleque, Saul, foi destituído por definitivo do seu reino. Qual foi a ordem de Deus ao monarca? A regra foi bem clara: destruir totalmente os amalequistas, começando pelo rei Agag, até os animais, o gado, os carneiros, as ovelhas, enfim. Israel obteve sucesso na batalha, porém, o trono de Saul poderia ter sido abençoadíssimo e confirmado mesmo naquele dia, para sempre, caso o rei de Israel obedecesse a Deus, submetendo-se à autoridade do profeta Samuel. Mas em vez disso, Saul fez tudo o contrário. Agag foi preservado com vida, como também o melhor das ovelhas e das vacas. Assim, Samuel indignou-se. A declaração então está escrita no versículo 23. A rebelião é como pecado de feitiçaria. Explicado a literalidade histórica de Israel, vamos agora justificar as declarações de Samuel e procurarmos entender por que este arauto do Senhor comparou a rebelião como pecado de feitiçaria. O que é a feitiçaria? A palavra quer dizer magia, encantamento, sedução. Voltando para o contexto histórico. Ao convencer os soldados sobre manter o rei Agag vivo e poupar o rebanho amalequita, Saul estava levando adiante um plano de desobediência, seduzindo o seu exército, mesmo que de maneira indireta, à sublevação contra a autoridade de Samuel. Aproveitando aqui o gancho da revista, do tema da revista, que é sobre o relacionamento familiar, acrescentamos que é exatamente esse o pecado praticado hoje em dia em meio ao convívio familiar. Temos visto filhos desrespeitando a autoridade dos pais e, com isso, fazendo ressurgir a maldição do pecado que teve origem com Satanás, conforme lemos no livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12 a 19. E também você pode conferir em Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 a 19. Satanás, nesse contexto, também seduziu os seus anjos a desrespeitar a autoridade de Deus. Bem, que o Senhor tenha misericórdia de nós e guarde as famílias dos resultados funestos provenientes do pecado de rebelião. Bem, gente, que Deus possa nos falar direto aos nossos corações. Amém.